Então, fala galera, beleza? Se você está aqui nesse vídeo é porque você quer se aprofundar, você quer entender um pouco mais sobre as estratégias, sobre o passo a passo que o Flavião utilizou para sair de 45 pontos até 83 pontos na FUVEST. É um resultado expressivo demais, uma evolução muito grande, uma das maiores evoluções que eu já vi. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre as estratégias que o Flavião utilizou. Certo, Flavião? Cara, é exatamente isso. Acho que agora vão ser algumas dicas um pouco mais aprofundadas. Sim, as primeiras dicas que eu dei são super importantes como base, mas a partir de agora acho que a gente consegue construir um raciocínio um pouco mais complexo até e que é um pouco também direcionado para quem quer se aprofundar na prova da FUVEST. Então, como primeiro ponto, vou até contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Acho que isso é uma coisa que eu acabei descobrindo com muita prática e fez parte total da minha estratégia, foi descobrir quais são os tipos de questão que caem na prova da FUVEST. Eu descobri, no fim das contas, que existem 12 tipos. São 12 tipos de questão que caem. A banca elaboradora usa esses 12 tipos de questão como base, então, para fazer. Eu até dou um exemplo aqui. Um primeiro tipo de questão que é muito comum é a questão falso monstro. O que significa a questão falso monstro? Acho que todo mundo que está aqui já fez a prova da FUVEST, conhece aquela questão que tem um logaritmo, um número complexo, um negócio de física super complexo, que você olha e você fala, cara, não vou nem tentar essa questão, tá louco, sai de mim. E daí a pessoa pula a questão e fica por isso mesmo. Ou pior, a pessoa tenta resolver a questão e gasta 15, 20, 30 minutos nessa questão, que é uma questão complicada. Ela exige um raciocínio e tudo mais. Muitas vezes a FUVEST faz, eu não sei nem se é de propósito, assim, eu suspeito que às vezes eles fazem meio que de propósito, um jeito super fácil de você resolver a questão, se você pensar de uma maneira um pouquinho diferente, um pouco fora da caixa. Não é nada difícil, assim, é uma coisa que com a prática vai surgindo e vai fazer você acertar a questão e, além disso, também acertar a questão rápido. Então, assim, eu acho que conhecer esse tipo de questão vai te dar uma estratégia super bacana, como resolver a questão, nesse caso a falso monstro, mas tem as outras 11, e também quando resolver. Então, se você vai resolver no começo, no fim, no meio, em que parte da prova você vai resolver. E, pô, cara, eu imagino que isso tenha te dado uma segurança muito grande também, né, cara? De você saber que, beleza, temos a prova da FUVEST e tem apenas 12 tipos de questões possíveis nessa prova. Então, se eu conhecer bem esses 12 tipos de questões, eu consigo, me facilita muito resolver essa prova. Então, isso tem te dado uma segurança muito grande para resolver a prova, né? Exato, cara, assim, eu sentia, vamos dizer assim, aquele sentimento de familiaridade, sabe? Eu até dou um exemplo muito comum, que pensa assim, qual a diferença de você ir pra sua casa de carro e pra você ir pra um lugar totalmente novo que você nunca foi? Cara, a diferença é que um você usa o GPS, outro não. Quando você tem familiaridade pra ir pra tua casa, por exemplo, quando você vê, você tá em casa, tipo, você não precisa parar pra pensar. Essa é a familiaridade que eu quero que você traga pra prova da FUVEST. É você chegar na prova e falar assim, cara, eu tô no piloto automático aqui, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu viro pra esquerda, viro pra direita, papapá, diferente de um GPS. Cara, se a conexão trava, dá um pau no 3G, você tá perdido lá no meio de qualquer lugar que você não sabe onde você tá. Então, assim, eu acho que a familiaridade com a prova é você parar de depender de um GPS, usar o GPS só no treino, vamos dizer assim, pra você realmente, na hora da prova, saber de cor e ir direto pro caminho que você já conhece. É aquela sensação que dá de, por exemplo, às vezes você tá dirigindo o carro, você tá brisando, pensando em outra coisa, e aí do nada você chega e fala, mano, como é que eu cheguei aqui nesse lugar já? Você vai meio automático, né? Cara, é muito louco como a familiaridade faz bem. Tipo assim, você poder tirar a pressão da prova da FUVEST da conta, da equação, eu acho que isso pra mim foi uma das principais pontos que, assim, fez eu ganhar pelo menos uns 10 pontos na prova. Que me deu uma tranquilidade de falar, cara, eu não preciso ficar contando tempo, porque eu já sei que eu contei tempo antes e tá sossegado. Eu não preciso me preocupar que as questões estão difíceis. Porque, cara, eu já vi questões difíceis antes e sei quando resolver e sei como resolver. Então, cara, isso é uma sensação que, assim, indescritível. É muito de sossego mesmo. Legal, pô, sensacional essa dica, cara. É assim, é algo que eu confesso que assim, eu percebi agora com você explicando que eu fiz isso, mas de uma maneira não consciente durante a minha preparação. Então, eu cheguei nesse nível de familiaridade que você falou agora, mas assim, eu não tive um processo de sentar e definir, beleza, existem um número determinado de questões, e isso, se eu tivesse feito isso, eu tivesse talvez tirado uma nota até maior na FUVEST e tivesse facilitado ainda mais na preparação. Então, muito legal você ter falado isso, é uma coisa que se eu tivesse prestando vestibular agora, eu aproveitaria sem dúvida nenhuma. Exato, assim, e uma coisa que eu até falo, muita gente fala assim, putz, mas, cara, são 12 tipos, mas eu não sei quais são, como que eu vou, tipo, como que eu começo, como que eu vou tentar descobrir tudo isso? Eu falo até uma coisa, principalmente agora que a gente tá mais ou menos aqui em agosto, setembro, a gente já tá chegando meio que numa reta quase final, né? Ainda tem uns meses pra FUVEST, mas eu digo, cara, que até uma dica mais aprofundada que eu acho super legal. O segundo semestre é o que vai definir sua aprovação. Então, cara, mesmo que tudo isso que a gente tá falando aqui no vídeo, você fala assim, cara, do que ele tá falando? Tipo, putz, familiaridade com a prova, eu fiz poucos simulados da FUVEST. Cara,
ainda dá tempo de você conseguir ter uma preparação boa, porque o segundo semestre é o que define quem passa e quem não passa. Por duas situações, né? A primeira situação é o cara que estuda pra caramba no primeiro semestre e manda super bem e morre na praia, acaba desistindo porque, cara, cansa. É cansativo, né? Você ficar um ano estudando sério. Então, essa é uma coisa que você não pode deixar, você tem que manter essa consistência ao longo do ano. E tem o caso contrário, que é o cara que não conseguiu estudar no primeiro semestre. O que acontece? Diversos motivos. Cara, a gente teve uma pandemia, tipo, convenhamos também que, assim, se você não conseguiu estudar direito no primeiro semestre, assim, não tem problema nenhum. Ainda dá tempo. Essa que é a mensagem que eu quero passar. Eu já vi alunos meus de mentoria ganharem 15 a 20 pontos em um semestre. Então, tipo assim, partir de uma nota que não passava em nada, uma nota que passaria em engenharia, passaria em direito, passaria em psicologia. Então, assim, é realmente o segundo semestre que vai determinar a tua aprovação. É assim, isso é uma coisa que eu falo muito aqui no canal também, e isso se intensifica ainda mais esse ano, porque as provas elas foram adiadas, certo? Exato. Então, a gente vai ter a FUVEST provavelmente lá para janeiro. Então, assim, a gente tem uns bons meses ainda de preparação para a FUVEST. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, que você está falando, putz, o meu ano está perdido, eu já caguei no primeiro semestre. Não, dá tempo de você se preparar ainda, dá tempo de você conseguir evoluir ainda muito na sua nota, porque o segundo semestre é o que define, eu sempre bato nessa tecla, o segundo semestre é o que define quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, se foque e aplique o que o Flavião tá falando agora, porque vai ter resultado para você. E eu posso até falar uma coisa, assim, tem um conceito muito conhecido aí na ciência que é dos ganhos marginais. Assim, o que isso quer dizer? Cara, quando você tá no começo, o seu ganho é muito rápido. Então, tipo assim, se você tá acertando 30, 40 questões, cara, pra você dobrar a tua nota não é uma coisa tão difícil. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, cara, mas eu vou começar agora. Em 4, 5 meses, se você fizer uma preparação e tiver num nível mais básico, cara, você consegue, às vezes, tipo, de 30 ir pra 60. Porque você tem muita coisa a melhorar. E também, lógico, se você não estiver tão próximo desse nível básico, você vai precisar de menos questões também. Então, ganhar essas 5, 6, 7 questões que você precisa é super fazível nesse segundo semestre. Tá, exatamente. Cara, essa dica é de ouro e tenho certeza que muita gente tá assistindo agora, tava se sentindo meio para baixo, meio como ano perdido. Espero que você use isso como um gás, como motivação para aplicar o que a gente tá falando aqui agora, porque dá tempo ainda, certo? Exato. E falando em tempo, acho que tempo é o que o vestibulando nunca tem, né? Então, eu gosto muito de... Acho que até a minha história fala muito sobre isso, porque o grande problema quando eu tirei 45 não foi conhecimento. Assim, conhecimento, eu vejo isso para os alunos que eu mentoro, para as pessoas que eu converso, que não é o problema do conhecimento. Conhecimento a gente tem aí a rodo, né? Os cursinhos oferecem apostilas e apostilas. Se você pegar aí na internet, tem material para você baixar de tudo que você imaginar. Então, o problema não é conhecimento. O problema, para quase todo mundo que eu vejo, é gerenciamento de tempo. Então, é você tá fazendo a prova, quando você vê acabou a prova e você tá na questão 60, vamos supor. Você não viu, você viu metade da prova. É impossível você acertar mais que a metade se você só viu metade, né? Você tá competindo com uma desvantagem gigantesca. Então, o que eu falo? Gerenciamento de tempo na hora da prova talvez seja, assim, o principal pilar de uma estratégia para você ter um desempenho bom no vestibular. É você saber que você não tem tempo infinito. Você precisa se limitar àquele tempo e, ao longo da prova, você tem que ter uma estratégia, que até uma estratégia que eu chamo de 3 passadas, foi um jeito que eu criei aí pra... Eu até brinco, eu chamo de método Pablo Picasso, porque o Pablo Picasso pintava em 3 partes e tudo mais. Eu inventei aí um nome. Pensa assim, é o método. Pode ser do Pablo Picasso, mas pode ser outro. Mas é um método que você vai ter que desenhar a sua prova pouco a pouco, de maneira que no fim, você só dê os retoques finais. Você não precisa chegar na meia hora final com 40 questões para fazer. Eu acho que é evitar erros comuns de fazer a prova em ordem, deixar o gabarito pro fim, coisas que brigar com uma questão, ficar 40 minutos numa questão, são coisas que essa estratégia de gerenciamento de tempo visa acabar, visa que você consiga ser eficiente nesse ponto. Pô, Márcio, e as pessoas, assim, eu vejo que muitos alunos, eles têm essa concepção de que, assim, ter um bom tempo de resolução de prova, ter um bom tempo de prova, é uma coisa que vai surgir meio que do nada, aleatoriamente, né, ela vai surgir magicamente para ela. E não é assim. Se você não tomar as rédeas da situação, sentar e definir uma estratégia, como você falou, a sua estratégia era o método das 3 passadas. Se você não sentar e aprender e não definir essa estratégia, não vai surgir magicamente, entendeu? Então você nunca vai resolver esse problema. Então muitos alunos prestam, principalmente para medicina, acontece muito isso. Às vezes o cara fica vários anos no cursinho e ele não entende o que está dando errado. Muitas vezes o que está dando errado é o fato de que ele não está conseguindo ter uma boa estratégia para o quê? Então ele até sabe muita coisa, mas chega na hora da prova, ele não consegue externalizar, ele não consegue colocar aquilo, transformar aquilo em nota no dia do vestibular. Por quê? Porque ele não tem uma boa estratégia desenhada de prova. Então, isso que você falou faz total sentido, cara. E, pelo que eu entendi, então, essas três dicas, elas fazem parte da sua estratégia de estudo para a FUVEST. Elas fizeram parte da sua estratégia de estudo para a FUVEST. Exato, assim, eu acho que
começando com o raciocínio das dicas do primeiro vídeo que a gente fez e complementando um pouco, eu acho que esse aprofundamento que foi realmente o que fez a diferença. Eu acho que você precisa criar uma base sólida, você está começando agora e tal, você precisa ter aquela parte de entender os pontos, até se você não assistiu o último vídeo, recomendo que assista para você entender e conseguir aprofundar a partir desses conceitos aqui que eu trouxe. Então tudo fazem parte de alguns pilares de uma grande estratégia. Flavião, cara, eu tô até me antecipando aqui já, porque eu sei que muita gente vai te mandar mensagem, vai comentar aqui embaixo, vai me perguntar. Cara, existe alguma forma do pessoal que tá te acompanhando, que tá assistindo esse vídeo aqui agora, aprender um pouco mais dessa estratégia, aprender um pouco mais desse passo a passo que você utilizou para conseguir esse resultado na FUVEST, esse desempenho na FUVEST? Cara, hoje em dia, pra ser bem sincero, eu tô com a minha agenda totalmente lotada, que eu tô trabalhando, faço mestrado e tudo mais. Pra mentorias, eu não tô conseguindo ter nenhum horário, infelizmente. Já mentorei muita gente, é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu acho que você consegue ver o aprendizado da pessoa melhorar na sua frente, acho que nada é mais recompensador do que isso. Mas, infelizmente, agora eu não tô com horários pra isso. E a mentoria, ela, assim, eu também tenho um programa de mentoria, né? E a mentoria, ela é algo que, assim, ela exige muito tempo da gente, né? Porque a gente... com certeza. A gente se dedica muito a montar algo para o aluno, né? Então ela acaba exigindo muito tempo. As pessoas acham que é infinito o número de mentorias, e não é infinito. A gente realmente tem uma limitação de tempo. Então, galera, para você que queria ter uma noção mais geral, que vai prestar FUVEST no final do ano, esses 2 vídeos que a gente gravou já são suficientes, tá? Para você conseguir ter um bom resultado, para você aplicar hoje isso. Mas para você que quer dar um próximo passo, quer se aprofundar ainda mais nesse passo a passo, nas estratégias que o Flavião desenvolveu, clica no primeiro link da descrição agora, tá? Porque a gente vai estar fazendo um outro vídeo sobre como que você pode se aprofundar. A gente pensou numa forma meio diferente aqui de como que você pode estar se aprofundando nesses métodos. E eu acho que é isso, né, Flavião? Isso mesmo. Cara, muito boa conversa. Eu acho que o conteúdo desse vídeo aqui já dá para aplicar hoje. Eu gosto muito dessa coisa da dica prática. Então, cara, começa já a aplicar agora. Tipo assim, não perde um minuto, porque você vai esquecer. A gente sabe que as coisas a gente esquece assim. Então, reassiste o vídeo aí, toma nota, sei lá, de tipo, realmente aplicar isso, porque são as coisas que funcionam. E assim, eu não estou falando só por mim, o Ângelo tá de prova aí também na preparação dele. Acho que são coisas que realmente funcionam. Isso. Não adianta você ser um cara que só assiste e não aplica. Muita gente é assim, cara. O cara assiste um vídeo, o cara vira meio que um viciado em consumir conteúdos, mas o cara não aplica nada. Então, se você, como o Flamengo falou, se você aplicar isso agora, você já vai ter ótimos resultados. E para quem quer dar o próximo passo, para quem quer se aprofundar ainda mais, primeiro link da descrição, a gente vai estar explicando melhor como que você vai poder se aprofundar nisso. Flavião, muitíssimo obrigado pela presença, cara. Eu tenho certeza que as dicas vão ajudar muita gente. Eu tenho certeza que eu, como vestibulando, ia adorar essas dicas que você passou agora. E muitíssimo obrigado, cara, por contribuir. Cara, eu que agradeço. Pela gente. Cara, eu que agradeço, foi muito bom. E assim, disponha, sempre que precisar aí a gente bate um papo. Tamo junto, Flavião. Obrigadão e obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Valeu, galera. Abraço.